Olá, nono ano. Nós estamos aqui então começando a nossa semana 4, já com mais uma atividade sendo proposta, apresentada aqui para vocês, tá? Nós vamos pegar aí então a apostila, já lá na página 14, né, para nós desenvolvermos a atividade dessa semana, em que vamos falar um pouquinho sobre intertextualidade, tá? O objetivo da aula é observar que os textos que são escritos, normalmente muitos deles, eles conversam uns com os outros, eles tomam como referência outros escritos, parte ou uma ideia de outros escritos. Então isso é importante, vocês começarem a ter a perceberem que existe essa associação entre os textos, até para vocês poderem ler os textos, entender como é que isso é produzido, até chegar no momento em que vocês também vão produzir os seus textos, seja dentro da escola ou fora da escola, em situações diversas que vocês vão precisar escrever e que às vezes vão precisar recorrer a outras ideias, partes de outro texto ou apenas a ideias de outros textos, tá? Então, a isso a gente chama de intertextualidade. Veja essa breve apresentação aí que é colocada para vocês na apostila. A intertextualidade é a relação entre dois textos em que um cita o outro. Há um diálogo entre os dois discursos. Dizemos que, além da intertextualidade, existe entre eles também a interdiscursividade. Toda relação interdiscursiva é também uma relação intertextual. Contudo, a interdiscursividade é mais ampla. É um tipo de citação entre discursos, ou seja, que faz referência não apenas ao texto ou parte dele, mas também à situação de produção. Por exemplo, um autor pode dizer do outro como é que ele fez, para quê, em que momento, em que história, qual a finalidade, etc. Né? Com relação à ideologia dele subjacente e aos significados que ele foi assumindo historicamente, né? Então, essa intertextualidade é importante a gente saber. Vamos aqui às atividades dessa semana, então, para a gente entender bem, a gente vai comentando sobre essa ideia da intertextualidade no decorrer aqui da aula, tá bem? Vejam lá. Uma narrativa pode até se iniciar como era uma vez, né? Como as famosas histórias de romances, por exemplo, que a gente conhece, né? Mas devemos estar preparados para a compreensão dos efeitos de sentido nos diferentes gêneros textuais. A seguir, você terá contato com dois gêneros textuais que desconstroem a ideia do foram felizes para sempre, presente na maioria dos contos de fada. Vamos então, vejam bem, um texto de Luiz Fernando Veríssimo, né? Conto de fadas para mulheres modernas. Era uma vez, eu grifei aqui alguns adjetivos, né, que vai pedir lá na frente, então, só para a gente ir identificando aqui uns adjetivos, são aquelas palavras que qualificam algum substantivo, tá? Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava como o maravilhoso lago de seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criaria os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. Então, naquela noite, quando saboreava pernas de rã à saltê, acompanhadas de um cremoso molho cebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava, eu, hein, nem morta, né?
O Luiz Fernando Veríssimo, ele fez aqui uma sátira, né, das histórias, né, da princesa que beija o sapo, e o sapo se torna num lindo príncipe, depois eles se casam e vivem felizes para sempre, né? A começar aqui pelo título, né, quando ele coloca Conto de Fadas para Mulheres Modernas, né? As mulheres modernas não querem saber de estar em casa para servir, para lavar roupa, para limpar a casa, para cuidar dos filhos só, enquanto o maridão fica lá na boa, né? Todo mundo tem que trabalhar e fazer alguma coisa para ajudar no sustento da casa, né? Então, por isso, ele começa aqui pelo título e apresenta uma história completamente. Então, Luiz Fernando Veríssimo, quando ele escreveu a história, ele fez o quê? Ele se baseou nas histórias de romance, lá de Walt Disney, por exemplo, dos irmãos Grimm, que nós vimos aí nas aulas anteriores, e fez, a partir daquela história, ele criou a sua história aqui justamente para fazer uma reflexão, para fazer uma sátira daquelas histórias que eram contadas ali naquele momento, né? Então, isso é o que a gente chama de intertextualidade. Ele buscou, a partir de outro texto, ideias de outro texto, e fez aqui um novo texto, lógico, com um sentido completamente diferente. É o que nós vamos ver aqui por meio das perguntas. Vejam aqui as questões que são colocadas. Primeira questão. Compare o conto de fadas para mulheres modernas de Veríssimo, que nós acabamos de ler, com aqueles lidos nas semanas anteriores. Aí você vai precisar ir voltar nas páginas anteriores e conferir, né? A princesa possui um comportamento típico das protagonistas dos contos de fadas. Os protagonistas são os personagens principais. Essa princesa possui um comportamento típico daquelas protagonistas, das princesas das outras histórias? Sim ou não, e você vai justificar. Para o príncipe, qual é o conceito de felicidade? E na visão da princesa, o que é felicidade? Veja lá que para o príncipe, a Han, nessa história, o conceito de felicidade é a mulher fazer tudo para ele e ele ficar lá no bem bom, né? E na visão da princesa, o conceito de felicidade consiste na mesma visão masculina? Por que o desfecho do conto lido se diferencia do final de um conto de fadas clássico? Completamente diferente, totalmente irônico aqui, né? Então, aí, a partir disso, você já pode responder essa letra C. Quais adjetivos utilizados para definir a princesa? Até grifei alguns lá no início do texto, tá? Esses adjetivos condizem com a atitude que ela tem no final do conto? Justifica a sua resposta. Então, tem lá os adjetivos e no final do conto tem ali a visão dela, a postura dela diante da situação que ela está vivenciando. Tá bem? Questão número 2. Como sabe, quando um texto se refere ao outro, ocorre a intertextualidade. Existem basicamente dois tipos de intertextualidade. Presta bem atenção nisso aí. A paráfrase, quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original. Isso é paráfrase. Você copia as mesmas ideias centrais do texto original e muda ali as palavras, o jeito de contar. E existe a paródia, quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original, com o objetivo de lhe fazer uma crítica. Talvez seja essa aí, não é não? A ideia que o Veríssimo está querendo colocar. No conto de fadas para mulheres modernas, podemos identificar qual tipo de intertextualidade, tá? Paráfrase ou paródia, qual dos dois? Lendo aí com bastante atenção, fazendo essa referência aos textos originais com o que o Veríssimo escreveu, você vai ficar muito claro para você qual o tipo de intertextualidade que está sendo construído aqui nesse texto. Tá? Agora, aqui, para você exercitar, verificar as diferenças entre um texto e outro, compare o conto de Luiz Fernando Veríssimo com a versão dos irmãos Grimm, anotando as semelhanças e diferenças entre os dois gêneros. Tá? Então, você vai precisar voltar aí nas aulas anteriores, ler o texto dos irmãos Grimm, ler o texto
do Veríssimo e fazer os elementos que são comuns, né, que são parecidos, e os elementos que são diferentes no texto. Tá bem? Questão número 3. Qual o dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo, com relação à atitude ali da princesa, né? Melhor um na mão do que dois voando? Sempre existe um sapato velho para um pé doente? Antes só do que mal acompanhado? Quem ama o feio bonito lhe parece? Qual dessas alternativas você acha que combina melhor com o texto, com a ideia central do Luiz Fernando Veríssimo, nesse texto que nós acabamos de ler? E aqui, para finalizar a atividade dessa semana, você vai ler a tirinha abaixo para responder a questão. Olha lá. Chegando ali a personagem, a Magali. Olá, garotinha, tem um sapo, né? Fazendo também aí uma intertextualidade, fazendo uma referência àqueles textos românticos escritos lá atrás por sapos e princesas, né? Pelo que a gente vê ali, o sapo, quando vê ali, seria uma princesa na visão dele chegando, a princesa daria um beijo nele, ele se transformaria num príncipe, e os dois seriam se casar e viver felizes para sempre. Mas a Magali, como é conhecido já das histórias, ela é uma menina que sente muita fome, só está preocupada com comida, né? Então, vejam lá. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. O que estava esperando na cabeça dela? Ela teria o quê? Comida. Aí, então, acontece, e aí vem lá o último quadrinho, o príncipe desapontado, né? Um príncipe, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro. Ela queria alguém que oferecesse comida para ela, né? Enquanto o sapo estava pensando ali que receberia um beijo e iria viver feliz para sempre, sendo um príncipe. Então, qual o efeito de humor criado pela situação apresentada nessa tirinha? Então, a partir desses comentários aqui que nós fizemos, tá? Dá para vocês responderem também essa questão. Ok? O objetivo da aula de hoje, então, foi a gente falar um pouco sobre a intertextualidade, qual o objetivo, qual a função desse tipo de texto, e em algum momento você vai precisar também desse artifício para que você possa também escrever os seus textos, tá bem? Essa foi a nossa semana 4, aula 4. Na semana que vem estaremos aqui de volta, dando continuidade aos nossos estudos remotos, tá bem? Um abraço para vocês e até lá.